O mundo político recebe hoje o professor Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e candidato do PT à presidência no segundo turno das eleições de 2018. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Pela presença aqui no Mundo Político. É uma honra recebê-lo. Uma alegria. A economia dá sinais de recuperação. Nós estamos vivendo um momento em que há algum ganho na empregabilidade, mesmo que na informalidade, e um crescimento do PIB registrado que até surpreendeu nesse terceiro trimestre. Qual é a impressão do senhor em relação a esse resultado, a esse cenário, considerando que nós vamos entrar num ano eleitoral? Se a economia der sinais positivos. Como é que isso atinge o jogo político, especialmente o PT? Olha, o modelo neoliberal, ele é muito conhecido no mundo todo, né? Sobretudo no mundo em desenvolvimento, os efeitos da agenda do Guedes, da agenda neoliberal, ela é conhecida na literatura. O que nós vamos ter? Nós estamos tendo corte de direitos e corte de salários médios. O salário médio no Brasil ele está estagnado e sem grandes perspectivas de melhora. O salário mínimo, por exemplo, vai ficar, nos 3 primeiros anos do governo, pelo menos congelado. Só vai ser dada a inflação. Ou seja, vai ser mantido o poder de compra sem nenhum ganho real para o trabalhador. Você tem mais ou menos 100 milhões de brasileiros vivendo com pouco mais de R$410 por mês. Então, qual é o resultado da agenda do Guedes? A agenda é muito clara. É uma agenda de crescimento baixo, esse ano vamos ficar na casa de 1,2%, ano que vem devemos superar a marca de 2% de crescimento, mas é isso. E muito concentrado no andar de cima da sociedade brasileira, nos 10% mais ricos. Então, o modelo neoliberal, o modelo do Guedes, ele provavelmente vai acarretar 4 anos de baixo crescimento e um crescimento concentrado nas camadas mais ricas da população. Traduzindo em miúdos, não vai chegar o bem-estar na casa do trabalhador. Aquele mundo que nós vivemos, onde a pessoa tinha um ganho real de salário, estava com o filho na universidade, tinha FIES, tinha ProUni, a luz chegando, a água chegando. Esse mundo de desenvolvimento que nós tivemos até 2013, mais ou menos, 2014, esse mundo nós não vamos recuperar com esta agenda. Essa agenda é uma agenda de baixo crescimento, concentrado no andar de cima. Isso, então, impacta, em tese, impacta favoravelmente para a oposição ao governo Bolsonaro, no caso o PT. Bom, você está me perguntando da economia, agora eu vou falar de política. Sim. Na política, você pode ter um efeito melhor. Por quê? Porque as pessoas vivem também de esperança. Quando você demonstra que tem algum sinal de recuperação, mesmo o mais pobre dos brasileiros vai olhar com alguma esperança. Mas quem está na academia, está na universidade e leva a sério as ciências econômicas, sabe que essa esperança não vai se traduzir, infelizmente, em realidade, com a agenda do Guedes e do Bolsonaro. Ela precisava contar com estímulos para que o crescimento voltasse para os anos dourados, que foi esse período longo de governos que realmente abriram as portas do mercado de trabalho, das universidades, para o povo trabalhador. O senhor acredita que essas medidas extra-agenda, a agenda liberal da equipe econômica do governo Bolsonaro, como liberação de FGTS, como, enfim, algumas medidas que foram tomadas para estimular a economia, é o que impactou ou realmente tem mais a se considerar? Essas medidas que você citou, que contrariam justamente a agenda do Guedes, né? Foi uma concessão que ele teve que fazer às evidências de que a economia não estava reagindo, foi exatamente isso que deu esse pequeno alento para a economia. Mas isso não é sustentável no médio e no longo prazo, porque você não tem estoque de FGTS para ficar liberando todo ano, tem limites essa política. O que de fato faz com que a economia cresça a taxas superiores à média mundial são políticas desenvolvimentistas que foram as que nós
mantivemos durante muitos anos, que fazia o país crescer e a renda chegar em quem mais precisava. Ou seja, fazia chegar naquele que retroalimentava o processo de crescimento a partir de um consumo maior. Então, é isso que não está acontecendo no Brasil de hoje. Então, você vai ter voos de galinha, você vai ter aqueles soluços na economia, mas não é uma coisa consistente que vai fazer... O Brasil estava crescendo a mais de 4% em média ao longo de 12 anos. E nós estamos comemorando crescer 1 agora. Não chega na mesa do trabalhador. O sujeito não consegue comprar 1 quilo de carne hoje. Entendeu? Esse é o problema. Especialmente a carne. Especialmente. Mas a gasolina está o dobro do preço e assim vai. O ex-presidente Lula está de volta à arena política, né? Que papel que ele vai ter? O ex-presidente está numa situação, digamos, está fora da prisão, mas numa situação delicada, respondendo processos, com condenações, com os filhos, inclusive, envolvidos, especialmente um dos filhos envolvidos em uma investigação do Ministério Público, da Polícia Federal. Como é que o senhor vê a perspectiva de Lula realmente assumir uma liderança, não só um papel de liderança para 2020, mas pensando em 2022? Olha, a obsessão do Lula, eu diria que ele pensa nisso 20 horas por dia, né? Eu convivo com o Lula, sou advogado dele, entre outras, além de amigo, mas o Lula pensa 20 horas por dia no fato de que, na opinião dele, e as evidências das mensagens trocadas, do fato do Moro ter se tornado um político, né, ato contínuo a ter deixado a 13ª Vara Federal lá de Curitiba, é de que ele não foi julgado por um juiz imparcial. Ou seja, ele foi julgado por um juiz que tinha lado, que era o lado do Bolsonaro. A obsessão do Lula é só essa. Ele fala, olha, se me provarem que eu tenho uma conta fora, que eu tenho dólar no colchão, qualquer prova que demonstrem que eu tive uma conduta desonrosa com a presidência da República, eu não abro mais minha boca. Agora, eu não posso ser julgado por alguém que constrói fantasias a meu respeito. Eu, em 2014, visitei o prédio onde eu tinha apartamento. O dono do prédio me ofereceu a cobertura. Fui lá um dia. Nunca mais voltei. Não tenho chave, não tenho contrato, não tenho recibo, não tenho escritura. 2014, 3 anos e meio depois de eu ter deixado a presidência da República. Num prédio onde minha mulher tinha apartamento, declarado para a Receita Federal, apartamento tipo. Visitamos a cobertura para ver se era do nosso interesse. Não tivemos interesse em comprar. Nunca mais voltei. Fiz uma única visita. O Moro me condena dizendo que aquele apartamento é meu e que ainda recebi como propina aquilo. Aí é demais. Qual é sabe, eu fui um presidente da República, eu honrei meu mandato, eu saí com 80% de aprovação. Nunca pedi dinheiro para ninguém na minha vida, nunca tratei disso na minha vida. Então o que o Lula quer é que o Supremo, que está com o processo na mão, com as evidências que nós todos levamos à consideração dos ministros, diga o seguinte: o Moro foi parcial ou foi imparcial? Ele julgou com o distanciamento possível, necessário, ou ele se envolveu emocionalmente? Ou ele tinha um projeto de poder? Ou ele estava, de alguma maneira, ele se deixou influenciar pelos holofotes, pela posição política dele? Esse que é o ponto. E o Lula acha que levou elementos para que o Supremo declare que o Moro estava envolvido. O envolvimento do Moro começa com a condução coercitiva desnecessária, que depois foi julgada inconstitucional, com vazamento de um grampo de uma presidente da República que ele não poderia ter dado para a Rede Globo, como ele deu. Mas o discurso dele e a autodefesa e o que ele apresenta, e ele está sempre se defendendo nesse sentido, é uma forma também de se manter na arena? Quer dizer... O Lula é um ser político, veja bem. O Lula em começou a fazer... práticos, então, né? O Lula começou a fazer política... vai mantê-lo na arena política? Mas não é essa postura. Eu acho que se isso acabasse,
Né? Se amanhã o Supremo fala, olha, o Lula tem que ser julgado por uma pessoa imparcial, não dá para ser um ministro do Bolsonaro julgar o Lula, né? Porque a gente vendo em retrospectiva, ele tinha lado. Então, o que o Lula quer é o seguinte, irmão, minha inocência está reconhecida, aquele apartamento não é meu, nunca foi, nunca pretendi que fosse. Eu só quero que o Supremo diga isso. Que quem me imputou um crime, na verdade, estava interessado em me condenar para me tirar da disputa. Se ele fizer isso, o Lula vai continuar a vida dele, falando com as pessoas, rodando o país. O que ele faz desde o final dos anos 70. Se amendou esse país inteiro, de alto a baixo, com o presidente inaugurando universidade, inaugurando obra, inaugurando... Agora, ministro, entre as muitas acusações que se faz ao Lula, uma delas é de que ele deixa dúbio essa questão de que será candidato em 2022 ou não. Nós sabemos que, por conta de condenação, hoje ele é inelegível. Não é? Sim. Como é que o PT está tratando isso? E o senhor, que naturalmente foi candidato em 2018 e é olhado como um provável candidato em 2022. Como é que isso está sendo tratado pelo PT e pelo senhor? Bom, primeiro que assim, presidência da República é uma construção complexa. Não é só ambição pessoal. Isso você pode ambicionar ser candidato a prefeito da sua cidade, vereador, deputado. A presidência da República é um negócio que envolve projeto nacional. Então você tem que ter muito cuidado para tratar desse assunto, porque envolve muitos interesses, envolve a posição do país no concerto das nações. É coisa muito séria que afeta a vida de milhões de pessoas, no Brasil e fora do Brasil. O Brasil tem tanta importância no mundo que o que a gente faz impacta fora. Veja aí a conduta do governo na COP25. Nós passamos um vexame a semana passada porque o Brasil perdeu a liderança dentre os países que defendem o meio ambiente, políticas saudáveis para o meio ambiente, e vai nos fazer, no médio e longo prazo, perder mercado. Mas não é justamente isso que se coloca quando fala da perspectiva de eleição dele? O Lula é o primeiro a dizer, olha, a minha obsessão é defender minha honra. Eu quero ser julgado pelo que está nos autos, eu não quero favor de ninguém. Se achar nenhuma prova contra mim, condena. Acabou o assunto. Não sou melhor que ninguém, mas eu também não sou pior que ninguém. Então, isso ponto 1. Ponto 2, ele fala, eu vou estar com 77 anos. Eu já não sou mais criança. Eu já fui presidente. Terceiro, o PT tem outros nomes. Tem 4 governadores, tem o Haddad, que na visão dele fez eu tive um papel importante em 2018, cheguei a um segundo turno em condições competitivas de disputar e eventualmente ganhar. Então ele vê esse quadro, vê ele, a idade dele, a vontade dele mudar o Brasil, os governadores, os ex-governadores. Nós temos grandes nomes, Jacques Wagner, Tarso Genro, temos ex-prefeitos, Patrus Ananias aqui de Minas, eu fui prefeito de São Paulo. Então nós temos vários nomes. Então ele vê esse quadro, mas ele quer contribuir, como sempre contribuiu, com o Brasil. Então nós não estamos pensando em 2022 ainda desse ponto de vista, de dizer quem vai ser o candidato. Nós estamos querendo reconstruir o nosso campo, fazer as pessoas não perderem a memória dos nossos governos, do que chegou na porta da casa do trabalhador. Pois é, como fazer isso? Não é? Naturalmente, o partido fora do poder central, tem mais dificuldade em comunicar. Tem mais dificuldade, não é? Nós vamos ter que reaprender. Só completando essa ideia, questionou-se muito por não fazer um contraponto quando o governo Bolsonaro começou a causar em vários aspectos, o PT não se manifestar apresentando, não, eu tenho um projeto para o país, o meu projeto é esse, em contraponto ao que está sendo colocado pelo poder central. Então, Bom, nós fizemos isso, né? Nós apresentamos há cerca de 90 dias um projeto importante de geração de empregos no Brasil, sobretudo em relação às obras públicas que estão paradas há anos. Nós apresentamos agora um projeto de reforma tributária, inclusive com o apoio de muitos governadores, né? Então, nós não estamos parados. E mais, nós estamos evitando
que o Bolsonaro aprove medidas contra o povo. A capitalização da Previdência, que deixaria idosos pobres em situação precária, nós conseguimos barrar isso no Congresso Nacional. Olha o que está acontecendo no Chile. A volta da pobreza dentre os idosos. Quer dizer, que é coisa que vinha sendo superada no Brasil. Porque o idoso tinha o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele tinha aposentadoria aos 65 anos sem o salário mínimo, que é o piso do BPC, subindo todo ano. Então eram políticas, nós conseguimos barrar a proposta de previdência do Guedes. Passou uma outra proposta, mas a dele não. Nós acabamos como oposição também obrigando ele a ter que negociar coisas. Ele queria prejudicar as professoras desse país. Pô, eu sou o ministro que aprovou o piso nacional do magistério. De repente eu fico vendo um governo querer desmontar as políticas públicas voltadas para a valorização do profissional mais importante do país, que é a professora brasileira. Então, agora não é fácil a oposição, nós não temos canal de televisão, nós não temos rádio, não temos nada disso. Nós temos que estar presente, né? Quando eu viajo ao Brasil, é porque essas oportunidades como essa aparecem. Eu viajo para Pernambuco, as rádios, as TVs me convidam para falar. Eu vou para o Rio, acontece isso, e assim vai. Nessa toada aí, lembrando que o Datafolha registrou que a agenda conservadora do governo Bolsonaro, ela, né, especialmente nos costumes, está bem avaliada. E que hoje ela é a principal conexão dos mais pobres com Bolsonaro. O PT já pensou em como já discutiu em como vai lidar com isso? Não é? Como é que vai lidar com essa agenda? A primeira coisa a salientar, a leitura desta mesma pesquisa diz o seguinte: quanto mais rico, maior o apoio ao Bolsonaro, que é quem está ganhando dinheiro. Os pobres que apoiam, que são em menor número, proporcionalmente em bem menor número. Por que apoiam? Porque existe essa conexão a que você se referiu. Mas é uma conexão que é muito oba-oba em torno de coisas que não são realidade, não são concretas. Qual foi a medida tomada pelo governo para fortalecer a escola pública, para fortalecer a universidade pública? Pelo contrário, você tem um desmonte das universidades públicas, uma agressão permanente às universidades públicas, acusando quem produz 95% do conhecimento brasileiro, acusando de não trabalhar. Mas essa percepção que está conectada com religião, com valores morais, o brasileiro em geral é bastante conservador. Olha, eu não conheço ninguém, eu sou neto de padre ortodoxo, pra você ter uma ideia mas eu não conheço ninguém mais ligado à religião que o Lula. O Lula tinha uma vida com a dona Marisa. A gente ia na casa deles em dias festivos para os cristãos, na Páscoa, no São João, no Natal. Aquilo tinha a quantidade de pessoas ligadas à igreja que visitavam o Lula, né? A gente lembra sempre do Frei Beto, mas o Lula tinha uma quantidade de amigos da igreja, para não falar dos papas com quem ele manteve historicamente relações, desde o momento em que era sindicalista. Então não é verdade. O Bolsonaro vende uma ideia que nem corresponde à vida dele. Não corresponde sequer à vida dele. Ele enaltece a família, é o primeiro a montar 2 ou 3, entendeu? Uma pessoa que... eu não sei nem qual é a religião do Bolsonaro. Porque ele deixa na dúvida se ele é católico, se ele é evangélico, se ele respeita o Papa, se ele não respeita o Papa. A gente não fica sabendo das coisas. É sempre jogando na confusão, sabe? É sempre jogando na confusão. Lembra muito essa coisa dele falar que o Brasil é acima de tudo e bater continência para os americanos, sabe? Eu acho que com a religião ele faz uma coisa muito parecida. Não é uma coisa que transparece nele. Sabe? Não me soa verdadeiro esse apelo todo que ele faz.
Me soa ao contrário, sabe? Me soa uma manipulação Agora, ministro, rebaixada do sentimento que as pessoas têm de fé, de crença, de valores, de respeito. pensando, fazendo um exercício meio... Nós estamos um pouco distante de 2022, mas a verdade é que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem lidado muito como um candidato permanente, em condição de candidato. Né? Nunca deixou de ser, né? Ele tem manifestado, logo que se elegeu, ele disse que seria candidato à reeleição, e a gente vê uma movimentação nos candidatos que se dizem candidatos de centro. O PT já tem uma leitura desse cenário de 2022 e o Lula, logo que ele deixou a prisão, ele fez um discurso mais conciliador, um discurso mais provocativo e foi entendido esse discurso mais provocativo que ele estava escolhendo Bolsonaro como o candidato preferencial. Qual que é a leitura de verdade que o PT está fazendo eu de acho 2022? O seguinte, o governo joga com as brancas, né? Então, o governo é governo, né? Ele joga com as brancas, ele tem a caneta, né? Então ele tem 3 anos para se acertar, né? Apesar de não estar conseguindo, né? Está terminando um ano com quase 40% de ruim e péssimo. Isso é muito grande, no primeiro ano de um governo terminar com 40% de ruim e péssimo, nem irregular. Mas tem 3 anos, quer dizer, ele pode rever posições, ele pode amadurecer, ele pode cair a ficha que o Bolsonaro eu acho que ainda não entendeu que ele está presidindo uma das maiores economias do país, um dos países mais importantes do mundo. Eu acho que ele não realizou isso ainda. Então hoje ele chamou o Paulo Freire de energúmeno. É um homem que é estudado nas principais universidades do mundo. Ele pode não gostar da obra do Paulo Freire, que ele não conhece. Jamais leu o Paulo Freire. Mas ele poderia ter lido e não gostado. Seria absolutamente legítimo. Paulo Freire tem seus críticos também. Mas, dentre os seus críticos, não há ninguém que o desrespeite. Por quê? Porque ele é tratado como um grande pensador da educação. Você fala, eu não gosto, eu gosto do outro, eu gosto do Vygotsky, eu gosto do... Não tem problema, do Montessori. Você pode gostar de qualquer educador, mas todo mundo respeita ele como um dos maiores nomes da educação mundial. Você chamar um brasileiro respeitado fora de energúmeno, quem passa por energúmeno é ele, Bolsonaro. Fica mais fácil ou mais difícil lidar com um oponente assim? Olha, não é claro que fique fácil, porque se muita gente consegue perceber o ridículo da frase, tem muita gente que, por desconhecimento, acaba se deixando manipular e confunde isso com valentia. Sabe? Eu falo, olha só, um presidente chamar um educador de energúmeno, olha só, ele é um valente, ele está... Não, procure se informar, ele está sendo um covarde. Primeiro porque a pessoa já morreu, não está aqui para se defender. Segundo porque é um brasileiro respeitado no mundo inteiro. Terceiro, que é ele, presidente da República, que vai passar por energúmeno fora, porque o mundo conhece a verdade, não vai se deixar levar pelas bravatas do Bolsonaro. Ministro, só para a gente terminar, uma questão que está sendo colocada desde as eleições de 2018 é a chance de ter aí uma frente realmente de esquerda, uma união das esquerdas, para se contrapor, inclusive, a ascensão da extrema-direita ao poder. O que se pode esperar do PT, de alianças que ele pode fazer, não é? Olha, e da relação com Ciro Gomes? Eu vi recentemente o senhor falando que acha improvável. Mas, enfim. Não é isso, veja bem. Em primeiro lugar, as coisas mudam, né? As pessoas se revêem posições legitimamente, né? Isso é da vida, né? Você estava perguntando da Marta Suplicy, pode acontecer com qualquer um. Então, eu acho que existem 2 forças políticas no Brasil, hoje. A extrema-direita, que é o governo, e a centro-esquerda, que é um conjunto de partidos que pensam parecido. Não são iguais, por isso que são mais de um. Mas tem uma visão social parecida. Uma visão de desenvolvimento econômico com justiça social que os aproxima. Existe a perspectiva da centro-direita, como tem a centro-esquerda, vai ter a centro-direita que pode se organizar. Nesse momento, a centro-direita não está organizada.
Você tem alguns candidatos com crise de identidade. O Ciro, por exemplo, está com crise de identidade. O Dória está com crise de identidade. Você tem o Huck que não Você sabe... está colocando o Ciro na centro-direita. Não, Não. é ele que está se colocando, né? Ele está procurando a Semineto, está procurando o Rodrigo Maia. Na verdade, não é você que se coloca num lugar ou no outro, são suas ações. É o que você faz que te categoriza, né? Então, o Ciro hoje não está, e disse que ele já declarou, eu tô me fiando no que ele faz e fala, eu não estou elucubrando aqui. Então, o que ele faz e fala hoje? Que não quer papo com a frente de centro-esquerda, que vai procurar a Semineto e Rodrigo Maia, isso o posiciona na centro-direita, disputando com o Huck, com o Dória, para ver se alguém ali se destaca. Na minha opinião, hoje, o que você tem colocado é Bolsonaro e Lula na cabeça do brasileiro, na minha opinião. Pode surgir uma terceira força? Pode. Da maneira como eles estão procedendo, não acredito. Por quê? Porque não tem identidade. Só para a gente fechar a conversa, há possibilidade, então, dessa aliança? De centro-esquerda? Sim. Você vê que claramente. É possível. Mas eu acho que hoje, na cabeça do brasileiro, tem duas forças políticas, uma em torno do Lula e uma em torno do Bolsonaro, que estão bastante cristalizadas. Se vai se viabilizar uma terceira, na maneira como eles estão procedendo, eu vejo dificuldade, porque eu não consigo identificar neles uma plataforma. Sabe, uma plataforma que as pessoas falam, não, nisso eu acredito. Ministro, foi um prazer tê-lo no mundo político. Muito obrigada. Eu conversei com o professor Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, foi candidato à presidência em 2018, foi ao segundo turno e terminou derrotado por Jair Bolsonaro. Nós conversamos, passamos em revista aqui alguns assuntos, algumas questões importantes, o olhar dele sobre a economia, sobre a ação política do Lula na liderança do PT, e, enfim, como é que o partido vai se colocar em diversos aspectos, enfim. Uma prosa que, se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.